Que Deus continue te abençoando imensamente em nome de Jesus. Bem-vindo aí ao nosso programa Edificação. Para quem ainda não nos conhece, sou o pastor Erval. Já estamos aí no ministério quase 40 anos. Peço as suas orações em nosso favor e também que nos auxilie aqui no canal, ok? Se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, para nos ajudar a contribuir para o crescimento e edificação do reino de Deus. Amém? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre Deus como o grande oleiro. Sim, exatamente isso, né? Nós temos ali, nos tempos bíblicos, próximo a Jerusalém, uma vila composta por pessoas que trabalhavam como oleiro. E um certo dia Deus resolveu pegar o profeta Jeremias e conduzi-lo até esse local para que ali Deus pudesse, de forma verbal e prática, mostrar para ele e para o seu povo uma coisa interessante. Nós estamos aqui, estou com a Bíblia Sagrada aberta, Jeremias capítulo 18, onde o tema em negrite vem aí o vaso do oleiro. E justamente quando diz a Bíblia que a palavra de Deus veio aí para Jeremias, mandando descer à casa do oleiro, e ali Deus iria falar com ele. E assim diz que Jeremias, em obediência à palavra de Deus, foi para uma casa desse oleiro. E o versículo 4 aí diz que quando o oleiro estava fazendo o vaso, ele se estragou, quebrou. E aí ele tornou a fazer um outro, segundo bem lhe pareceu. E aí então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, queridos, uma das grandes realidades nossas como cristãos é sempre melhorar e se aperfeiçoar o melhor em Cristo Jesus mesmo. Porém, nós sabemos que se nos é impossível sobre este corpo, essa essência humana que nós temos em nós. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E vira e mexe, não porque simplesmente queremos, nada voluntário, mas cometemos equívocos num julgamento, numa omissão, num olhar, num pensamento, numa palavra, num gesto e etc. Tanto que Eclesiastes 7:20, a Bíblia diz que não há quem sobre essa terra consiga simplesmente fazer o que é certo e nunca erre. Lá em 1 João, a Bíblia nos diz lá que se dissermos que não temos pecado, nós chamamos a Cristo de mentiroso, e assim por diante, Então, amados, isso está sendo retratado aqui na Escritura Sagrada, quando Jeremias está olhando o oleiro, manuseando a argila para fazer dele um vaso. Esse oleiro aqui simboliza Deus, e a argila, o barro, simboliza nós. E diz aí o texto sagrado que quando ele estava fazendo o vaso, está dizendo o texto sagrado, se ele estragou o barro, quer dizer, não foi por erro do oleiro, mas devido à própria realidade da argila ficar ali rodando, etc., ela acabou quebrando, desfazendo-se uma parte desse vaso aí. E esse ponto é essa área equivocada, faltosa da nossa parte. Mas o interessante é que quando o vaso quebra aqui, estraga-se na mão do oleiro, ele não joga o vaso fora. Ele pega e começa a refazer, reconstruir o vaso novamente, porque ele sabe do valor daquele
barro, a importância dele e que ele pode ser reconstruído. E esta é a ótica, a mente de Deus para conosco. Ele sabe que erramos, mas ele não nos joga fora, ele não nos dispensa, ele não nos abandona. Ele trabalha para nos renovar, restaurar, reconstruir, como está dizendo a Bíblia aí, que o oleiro reconstruiu aquele vaso, né? E tanto que no versículo 6, Deus imediatamente fala com Jeremias em relação a isso. Está vendo, Jeremias? Assim é meu povo nas minhas mãos, a casa de Israel. Israel literalmente significa judeus, mas figurativamente está se dizendo respeito a nós cristãos. Pela fé, nós somos israelitas também, filhos de Abraão. E Deus diz, na minha mão, eu posso renovar, restaurar, reconstruir a vida do meu povo, e independente do momento, a hora, quando eles falhar, errar, pecar em algum ponto, em alguma área. E sabe, amados, que quando a Bíblia está se nos doutrinando, nós temos textos e contextos que confirmam o que está sendo dito. É assim que a gente consegue extrair a sã doutrina da palavra de Deus. E eu anotei alguns textos sagrados aqui, onde a Bíblia fala e confirma essa realidade. Por exemplo, Salmo 37, versículo 4, diz que se o servo do Senhor cair, não ficará prostrado, porque Deus o sustenta com as suas mãos. Salmos 145, versículo 14, também diz que, ainda que estes servos de Deus venham por algum motivo cair, falhar, Deus os coloca em ordem, em pé novamente. Isaías 46, versículo 3 ao 4, a Bíblia fala ali de uma forma até que eu gosto muito, que Deus diz, olha, eu estou com vocês, trabalhando, cuidando de vocês desde a infância, por toda a vida, e vou estar trabalhando na vida de vocês, carregarei vocês, e também até a velhice de vocês, eu continuarei cuidando de vocês. Isso quer dizer, Deus sempre está ali trabalhando e atuando em nosso favor, em qualquer situação, inclusive quando nós erramos. Você veja bem que o oleiro aqui não ficou assustado, espantado pelo vaso ter sofrido esse defeito, porque ele sabe que isso é uma probabilidade do barro. E nós viemos justamente da terra, do barro, não é verdade? E assim estamos sendo trabalhados, confeccionados para vasos de honra. A Bíblia também fala muito sobre nós como vasos, né? E quando por desventura, no momento de ira, nervosismo, fraqueza, nós erramos, Deus, nos tendo nas suas mãos, Ele perdoa, Ele renova, restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele soluciona o problema e Ele coloca em ordem, coloca em pé novamente, como foi aqui o oleiro com o vaso, ok? Eu me recordo, né, uns dias atrás, meu filho me trouxe uma cadeira antiga, de madeira, totalmente quebrada, né? Eu até brinquei com ele na hora e falei, pô, essa cadeira tá parecendo um vale de ossos secos, de Ezequiel 37, tá toda quebrada, desmontada, tudo tal, o que você quer que eu faça com isso? Ah, eu quero que o senhor arrume para mim. E aí, né, eu trabalho com antiguidade no meu particularismo e restauro também, né? Deu um bom trabalho, mas graças a Deus consegui restaurar a cadeira, deixar ela praticamente nova. Eu falei, puxa vida, eu devia ter fotografado, né? O estado com que ela estava e a forma como ficou tão bonita agora depois de restaurada, né? Graças a Deus consegui deixar melhor do que como se tivesse nova, devido ao sistema de restauração. E eu gostaria de ter gravado sim, por quê? Porque é assim, nós podemos quebrar, desmoronar, mas Deus é poderoso para restaurar, reconstruir, refazer tudo de novo, né? Como eu citei aí, o Vale de Ossos Secos é uma grande prova disso, e como também
A morte do grande amigo do Senhor Jesus, Lázaro, que estava morto em 4 dias, né? O corpo dele por dentro já estava em total decomposição, ele já estava putrificado, cheirando mal, é registrado ali em João 11. Mas Jesus Cristo diz: tira a pedra que eu faço a minha parte. E assim Lázaro foi liberto e curado do que o matou e teve o corpo completamente renovado, restaurado, reconstruído em todas as partes humanas. Impressionante isso daí, ok? E trouxe de volta o Senhor Jesus ali, a alma e o espírito, para que ele tivesse vida. Amém? Assim é o Senhor nosso Deus. Não perca a fé, não perca a esperança. Olhe para o alto, prostre-se diante de Deus, submeta-se a Ele. Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem a saída, Ele sabe como te refazer novamente, ok? Que Deus continue te abençoando, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.